variações na oferta de moeda. Até este ponto, usamos a teoria da preferência pela liquidez para explicar mais completamente como a quantidade demandada total de bens e serviços da economia ele muda à medida que o nível de preços se altera. Então, de novo, até aqui usa-se a teoria da preferência pela liquidez para explicar como é que a quantidade demandada, ou seja, a demanda agregada de uma economia se altera quando o nível de preços se altera. Isso é, examinamos movimentos ao longo da curva de demanda agregada de inclinação negativa. A teoria também lança luz, contudo, sobre alguns dos outros eventos que alteram a quantidade demandada de bens e serviços. Portanto, veja, sempre que a quantidade demandada de bens e serviços muda para qualquer nível de preços dado, a curva, portanto, de demanda agregada, ela se desloca. Então, sempre que a quantidade demandada de bens e serviços muda para qualquer nível de preços dado, a curva de demanda agregada, portanto, ela se desloca. E aí, só voltando aqui para mostrar, então, lembrando lá ainda nos capítulos iniciais, né, a diferença entre deslocamento e rotação, então aqui, ó, a curva se deslocou, né? Ou seja, ela foi toda para cima, neste caso aqui, em que ocorre um aumento no nível de preços. Se fosse uma queda no nível de preços, essa curva de demanda por moeda ia se deslocar para baixo, mantendo a mesma inclinação. Então, neste caso aí, observe que sempre que a quantidade demandada de bens e serviços muda para qualquer nível de preços dado, a curva de demanda agregada, portanto, ela se desloca. Uma variável importante que desloca a curva de demanda agregada, portanto, veja, é a política monetária. Então, uma variável importante que desloca a curva de demanda agregada é a política monetária. Então, a política monetária feita pelos bancos centrais tem fortes efeitos sobre o comportamento da demanda agregada de um determinado país e, logo, tem forte efeito sobre o desempenho da economia. Para ver como a política monetária afeta a economia no curto prazo, então veja, suponha que o Fed americano aumente a oferta de moeda comprando títulos do governo em operações de mercado aberto. A razão pela qual o Fed poderia fazer isso ficará clara depois que entendermos os efeitos desse tal movimento. Então, vai aumentar a oferta de moeda. Então, o Banco Central vai no mercado, pegar todos aqueles investidores de títulos do governo, vai comprar este título e vai dar, portanto, dinheiro para esses investidores, portanto, aumentando o nível de depósitos aí no sistema bancário. Consequentemente, aumenta as reservas, aumenta a possibilidade de empréstimo, aumenta a oferta de moeda. Vamos considerar como essa injeção monetária influencia o equilíbrio da taxa de juros para um nível de preço dado. Isso nos dirá o que a injeção faz com a curva, com a posição, isso nos dirá o que a injeção faz com a posição da curva de demanda agregada. Veja, como mostra agora o painel A da figura 3, daqui a pouco a gente vê a figura 3, um aumento na oferta de moeda, veja, um aumento na oferta de moeda desloca a curva de oferta de moeda para a direita, de OM1, oferta de moeda 1, para a oferta de moeda 2, OM2. Como a curva de demanda de moeda ela não se altera, a taxa de juros cai, portanto, de R1 para R2, para equilibrar a nova oferta de moeda e a demanda por moeda, que permanece igual. Ou seja, a taxa de juros precisa cair para induzir as pessoas a reter a moeda adicional criada pelo Fed, restaurando assim o equilíbrio no mercado monetário. Novamente, a taxa de juros aqui influencia a quantidade demandada de bens e serviços, como mostra o painel B da figura 3. Daqui a pouco a gente vai ver a figura 3 e aí vai ficar mais claro esse movimento. Então, quer dizer, vamos adiantar aqui, né? Então, veja, uma injeção de moeda, né? Então, o Banco Central resolve mais uma vez colocar mais moeda no mercado, comprando título e dando dinheiro para esses investidores.
ou seja, aumentando a liquidez deles, os depósitos e assim sucessivamente, aquilo que a gente já viu nas sessões anteriores. Então veja, no painel A, e aqui ó, mercado de moeda, um aumento da oferta de moeda OM1 para OM2, então aqui nós temos a oferta de moeda inicial, né, a oferta de moeda número 1, aumenta a oferta de moeda, portanto a curva vertical da oferta de moeda se desloca para a direita, enfim, aumentando aí a quantidade de moeda, portanto aqui ó, aumentando a quantidade de moeda disponível. Então quando o Fed aumenta a oferta de moeda, a primeira coisa que vai acontecer, portanto, é a taxa de juros de equilíbrio vai cair. Então, tem muita moeda no mercado para se emprestar, muita oferta, a demanda permanece igual. Qual é a tendência? A tendência é o preço, a taxa de juros de equilíbrio cair. Portanto, reduz a taxa de equilíbrio de R1 para R2. Vamos voltar aqui para o texto. Daqui a pouco a gente volta novamente para o gráfico. Então, veja, a taxa de juros... Agora, qual é o desdobramento? A taxa de juros menor reduz o custo de empréstimos e o retorno da poupança. As famílias, portanto, agora vão comprar mais casas, de maior tamanho, estimulando a demanda por investimento residencial. As empresas gastam mais em novas fábricas e equipamentos, estimulando o investimento empresarial. Tudo isso porque a taxa de juros está menor. Como resultado, a quantidade demandada de bens e serviços a um dado nível de preços P aumenta de Y1 para Y2. Naturalmente, não há nada de especial a esse respeito de preço. Então, a injeção monetária vai elevar a quantidade de bens e serviços demandados para qualquer nível de preço. Portanto, toda a curva de demanda agregada desloca-se para a direita. Então, vamos lá. Então, como a taxa de juros agora ela diminuiu, né? Então, ou seja, a taxa de juros está menor, né? O que isso vai fazer com a demanda agregada? Então, como a taxa de juros é o custo dos empréstimos, a queda na taxa de juros vai aumentar a quantidade demandada de bens e serviços a um nível de preço dado. Então, veja, você tem um preço aqui dado, você vai deslocar a demanda agregada, porque, consequentemente, você vai aumentar a quantidade demandada de bens e serviços a um nível de preços dado. Então, eu aumento a oferta, a demanda permanece, os juros caem, com esses juros menor você estimula o consumo, estimula a demanda agregada e você, consequentemente, aumenta a quantidade produzida a qualquer nível de preço. Então, há um nível de preços dado de Y1 para Y2. Portanto, o painel B mostra aí, né, o claro exemplo em que ocorre o deslocamento da curva de demanda agregada para a direita. E aí você sai da curva de demanda agregada número 1, né, inicial, para a demanda agregada 2. Portanto, você cria um deslocamento. Então, de novo, Fed aumenta a oferta de moeda comprando títulos no mercado, você desloca a oferta monetária para a direita, consequentemente, como a demanda permaneceu igual, a demanda por moeda permanece igual, a taxa de juros de equilíbrio ela cai. Consequentemente, qual é o impacto que essa queda da taxa de juros faz? A queda na taxa de juros faz com que, portanto, a demanda agregada da economia aumente a um nível de preços dados. Em resumo, quando o Banco Central, neste caso o Fed, aumenta a oferta de moeda, coloca mais dinheiro na economia, reduz a taxa de juros, e aumenta a quantidade demandada de bens e serviços para qualquer nível de preços dado, deslocando a curva de demanda agregada para a direita. De maneira inversa, se o Banco Central reduzisse a oferta de moeda, você ia deslocar a oferta monetária 1 para a oferta monetária 2 à sua esquerda, os juros ia subir. Ao juros subir, você ia ter um deslocamento da demanda agregada para baixo, porque os bens e os serviços iam ficar agora mais caros, o financiamento das empresas ia ficar mais caro. Então, de maneira inversa, quando o Fed contrai a oferta de moeda, aumenta a taxa de juros e reduz a quantidade demandada de bens e serviços para qualquer nível de preços dado, deslocando a curva de demanda agregada para a esquerda. Então, só aqui fazendo
um tracejo aqui para mostrar como seria. Então, se o Banco Central agora diminui a oferta de moeda se desloca para a esquerda, diminui a quantidade de moeda na economia. Ao diminuir a quantidade de moeda na economia, a taxa de juros de equilíbrio aumenta. Ao aumentar a taxa de equilíbrio, a curva de demanda agregada diminui, porque o financiamento, a possibilidade de comprar bens e serviços, tanto por pessoas como empresas, vai ficar mais difícil. Consequentemente, há um deslocamento da demanda agregada para a esquerda e para baixo, e há um dado preço, o que significa que agora a quantidade produzida de mercadorias vai diminuir. Portanto, a demanda agregada vai diminuir. Então, seria aí os efeitos contrários neste cenário. Então, você tem aí alguns manuais de economia, né? Aqui o Menkyu não utiliza essas expressões, mas em alguns manuais você teria aí, quando aumenta a oferta de moeda, é uma política monetária expansionista. Quando o Banco Central contrai a oferta de moeda, estamos falando de uma política monetária retracionista, porque essa expressão significa justamente, em última instância, a retração